Boa tarde. Vamos dar início à cerimónia de lançamento do livro da minha mãe, Histórias da Vida. Foi um sonho que ela idealizou e que hoje está a concretizar na presença de todos nós, os amigos, familiares e demais autoridades. Inicia a cerimónia a Senhora Presidente da Casa de Povo da Vila de São Sebastião, seguindo-se a apresentação do livro pelo Dr. Maduro Dias. Após a apresentação deste, a escritora dirá umas breves palavras, perseguindo-se um espaço aberto a intervenções. Esta parte encerra com o Dr. Dionísio de Sousa e a recitação de uns poemas do Sr. Padre Coelho de Sousa. Seguindo-se a sessão de autógrafos. Tem a palavra a Sra. Presidente da Casa de Povo. Sr. Representante de Sua Excelência Secretário-Geral da Educação e Cultura, representantes do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ómega do Heroísmo, presidentes do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada da Praia da Vitória e Ferreira de Ramon, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia da Vila de São Sebastião, Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia e representantes das demais instituições da Vila de São Sebastião. É com muito orgulho que a nossa Casa de Povo abre hoje as suas portas para a apresentação do livro Histórias da Vida de Maria Filomena Martins. Não sei precisar quando, em conversa com Maria Filomena, desculpe que a trata assim, nesta instituição, que a mesma me disse que estava a escrever um livro, desde logo disponibilizei as nossas instalações para a apresentação do mesmo. De facto, a Vila de São Sebastião é uma freguesia em que muitos de seus filhos se destacam em diversas áreas, desde a política, cultura e desporto. De realçar que a Maria Filomena é a primeira sebastianense a apresentar um livro, por isso faço votos para que este seja o primeiro de muitos outros. Mais uma vez, muito obrigado por escolher a nossa Casa de Povo para tão grande evento. Passo a palavra ao Dr. Maduro. Senhoras e meus senhores, eu ainda bem que tenho microfone, que é uma coisa que normalmente eu não gosto de usar, porque como já perceberam, a minha garganta está um bocadinho melhor do que a da senhora Presidente. Mas também não está exatamente nos bons dias. Excelentíssima autora deste livro, senhora Presidente, autoridades, amigas e amigos, há daquelas coisas que nos acontecem que acabam por ser mais do que simplesmente uma festa de amizade como esta, acabam por ser também um momento de reflexão sobre o que uma pessoa faz na vida. Alguns dos que aqui estão vão-me perdoar que eu os trate assim. Vocês não fazem ideia o gozo que me dá depois de ter andado a dar aulas de Antropologia Cultural e de História de Portugal há décadas. Há alunos que se esforçavam por ser bons professores e bons educadores de infância e depois encontrar uma que exatamente, e ela até o reconhece, por essa marca, e perdoem-me o orgulho, de preocupar com a herança cultural para além da curiosidade, essa marca faz com que, para além da conversa, apareça um livro. Quando ela me telefonou, eu não tive coragem, aliás, a conversa foi extremamente curta. Quando ela me telefonou, eu não tive coragem, nem teria nunca coragem de dizer que não. Não por duas razões. Simplesmente porque eu não poderia dizer que não a uma antiga aluna, mas não é esse o facto. O que eu não poderia dizer que não era o facto de querer vir aqui ajudar quem conseguiu e quis saltar um bocadinho mais além e fazer com que aquilo que eu sempre tinha sonhado quando dava essas aulas se tornasse um bocadinho de realidade. Eu esperei e espero que todos aqueles com quem falo se interessem pela cultura da minha terra e destas ilhas e do meu país como eu me interesso. Passando a questão agora do meu orgulho pessoal para o trabalho, este livro é muito interessante por várias razões.
Mas para transformar as razões em algo mais palpável e para perceberem o que é que têm aqui, eu vou um bocadinho mais fora. A Unesco aprovou há poucos anos uma convenção do património imaterial. Quem trabalha em museus e em cultura não gosta muito dessa convenção, embora outros até batam palmas. E eu vou explicar porque é que a gente não gosta especialmente disso. É porque o imaterial é aquilo que a gente tem na cabeça e o material é aquilo que a gente usa. Mas se eu, em termos imateriais, preciso dar uma marretada, vou arranjar uma marreta ou um martelo. E, portanto, tenho o material, o martelo, e a minha ideia de dar a martelada. É essa a questão que a gente põe. É que quando se fala de património imaterial, fala-se de ideias, mas a gente esquece, ou pelo menos não pensa, quando fala de património imaterial, que não se consegue apalpar isso. A gente só sabe que as pessoas fazem e pensam o que fazem e pensam quando aparecem automóveis, carros de luz, máquinas de escrever, esferográficas, livros, papéis, receitas de cozinha. Falar de património imaterial é assim a modos como dar uma receita de cozinha a alguém. Eu não sei se vocês acham que conseguem ficar almoçados com uma receita de alcatra. Eu, por mim, ficaria com o papel. Se o papel fosse assim daqueles papéis muito sólidos, se calhar com água, ainda podia enganar a fome, mas tinha que ir buscar água. Mas uma receita de alcatra é qualquer coisa que não é. Da mesma maneira que uma pauta de música. Aqueles que porventura estejam aqui, que saibam ou que toquem música, sabem perfeitamente que uma pauta de música não é a música. Ou da mesma maneira que uma peça de teatro. A gente tem uma peça de teatro escrita, mas ela só é verdadeiramente uma peça de teatro quando meia dúzia de pessoas pegam nela, a põem num palco e faz com que aquilo exista como teatro. E, portanto, a nossa questão do património material e imaterial é isso. E nós dedicamos imenso tempo a falar em património e falamos normalmente do património material. E o resultado, eu já contei isto em vários lugares, em várias circunstâncias, o resultado é um resultado assim deste género. Claro que eu dizer isto aqui não vale a pena muito, porque a maior parte das pessoas tem idade suficiente para se lembrar. Para se lembrar aqui dentro. Mas quando eu falo de uma escola, perante uma escola, quando eu mostro um estrado de madeira com um cabeçalho, com um par de rodas e com uma canga encostada, eu estou a falar de um carro de hoje. Mas eu ainda me lembro e sei qual é o barulho do carro de bois carregado, eu sei qual é o cheiro da junta de bois a passar, eu consigo pegar no carro de bois e pôr a parte imaterial ali. E de repente aquele carro de bois deixa de ser meia dúzia de tábuas para ser uma coisa viva. O que me pareceu interessante neste livro foi que ela enche muita coisa que nós temos e que respeitamos, desde fornos, a alguidares, a chaminés, a fontes, a chafarizes, a pias. Ela enche essas coisas que estão por aí de vida. E a maioria das pessoas, quando a gente fala de património, queixa-se que o património é morto. É. Efetivamente, o património corre o risco de ser cada vez mais um conjunto de coisas mortas, porque não há gente suficiente a fazer o que ela fez, que é encher essas coisas com vida, com recordações. A Convenção do Património Imaterial, eu vou ainda voltar brevemente a ela, é interessante porque se lembra de coisas que correm o risco de morrer. E aí nós pensamos, por exemplo, me lembrar dos chocalhos. A Ilha Terceira é a única terra aqui dos Açores que tem 2 patrimónios mundiais. Tem a zona central de Angra e tem o único chocalheiro. Simplesmente não basta pôr o património mundial do homem, coitado, com os seus 80 anos, a fazer chocalhos. Ele está mais lá do que cá, como ele próprio diz. E daqui a dias nós vamos ficar com uma quantidade de chocalhos
mas vamos ficar sem a arte de fazer chocalhos. E quando a Unesco pegou na questão do património material, foi exatamente nessa questão das receitas e das artes. E aqui eu volto novamente a este livro. É que de repente o forno deixa de ser um forno para ser um lugar de onde sai pão. E não é pão, é cheiro, é convivência, são pessoas. Não é pão, é trabalho, é farinha, é... Eu sei que vos estou a dizer coisas que não são propriamente ignorantes, vocês não são ignorantes disto. Eu gostaria de estar a dizer isto em Angra, numa assembleia de, desculpem o termo, de totós da cidade, que não fossem capazes de perceber nada do que eu estou aqui a dizer. Eu não resisto a dizer-vos o que é que se passou ontem comigo, porque não tem nada a ver com esta conversa, e ainda bem que ela está sentada, mas passou-se isto comigo ontem. 2 meninas chegaram ao museu, porque alguém lhes tinha dito para irem falar comigo. E queriam, eu perguntei-lhes, vocês estão sentados? É bom que fiquem. Não, é que não fazem ideia. A gente veio aqui porque nos disseram, pois já fomos à Câmara Municipal, disseram-nos algumas coisas, mas disseram que o bom era vir falar consigo. A gente precisava do senhor nos explicar quem foi o Vasco da Gama. Bem, eu consigo ficar de pé porque já a história foi comigo e já aconteceu. E eu, não, o problema foi Vasco da Gama. Eu não sei, eu acho que fiquei de várias cores, mas depois consegui manter a compostura e disse, e porquê? A gente precisa de saber algumas coisas do Vasco da Gama. É aquele Vasco da Gama que está ali embaixo do Papa Alfredo. Só melhorava. E a gente precisava de saber porque o professor disse para a gente fazer um trabalho ou sobre um edifício histórico ou sobre uma figura histórica da cidade de Angra. E a gente escolheu Vasco da Gama. Não, está bem. E então, a gente, se o senhor nos pudesse dizer um bocadinho quem foi ele, era mais fácil. E depois, realmente, percebo. Mas porquê é que vocês escolheram? Tinha que ser uma coisa histórica. O senhor sabe, mas vocês não sabem nada de Vasco da Gama. Vocês nunca estudaram isso no liceu, na escola? É capaz. Desculpa. É capaz. Pois é provável que vocês... Em que ano é que vocês estão? No 10º. Nossa Senhora. Bom, você está sentado. Então, quer dizer, vocês querem ser Vasco da Gama. E porquê é que vocês escolheram? O senhor sabe, tinha que ser uma coisa histórica e nunca me dei bem com a história. Mas tinha que ser uma coisa histórica e entre casas e pessoas a gente escolheu uma pessoa. Mas o senhor vai nos ajudar. Eu vou. Ora bem, a Iana resistiu. Vocês sabem o que é a internet, sabem o que é um computador. E elas acharam que estavam a ser gozadas, mas não... Vocês vão à internet e procuram escrever lá Vasco da Gama, que é fácil. E vai aparecer 3, 4 páginas cheias de textos. Vocês tomam nota disto tudo. E encontram lá a vida do homem. Quando é que ele nasceu, o que é que ele fez, para onde é que ele foi, quando é que ele voltou. E depois já ficam com a ideia de quem foi o Vasco da Gama. Mas vocês escolheram o Vasco da Gama porque ele esteve cá. Sim, senhor, quer dizer, acho que sim. Vocês, e depois eu de repente lembrei-me, vocês viram as letras que estão escritas no chão? Havia um xixi, a gente fotografou. Mas vocês leram? Não, a gente só fotografou para pôr no PowerPoint. Não, é que podem pensar que isto foi, isto não é mentira, isto aconteceu. Mais dramático não foi isto, mais dramático foi a frase final. Então vocês primeiro vão ao computador, à internet e procuram o Vasco da Gama. Depois vão lá, leem aquelas coisinhas todas, tomam nota dos nomes que estão em baixo e vão à biblioteca pública, porque cada um daqueles autores fez um livro. E aqui foi tirado um bocadinho, mas há pelo menos uma página de cada uma daquelas coisas que já completa o resto. Quando vocês estiverem junto dessa parte toda, vem falar comigo. E
E nessa altura eu ajudo, porque percebo que vocês vão precisar de organização e eu ajudo, perfeitamente disponível para ajudar. Mas com tanto lugar onde vocês podem ir buscar informação sobre quem foi o Vasco da Gama, eu não vos vou dizer nada agora. Vocês estudam esse bocadinho e depois vêm cá. Ficaram assim um bocadinho entre o amarelo e depois uma delas vira-se: pois, muito obrigado pelo tempo que nos dispensam. Eu fiquei com a ideia que elas não iam pesquisar coisíssima nenhuma, ou então iam tentar encontrar alguém que lhes vai fazer a ajuda. O dramático não foi... O dramático para mim foi esta frase final. Porque meia hora antes eu tinha tido uma outra rapariguinha que foi lá, que me tinha telefonado a semana passada, que é da Escola Profissional da Santa Casa, que me tinha telefonado, que tinha marcado uma reunião, porque me queria fazer uma entrevista, que tinha um guião de entrevista, que tinha sido feito com a colaboração da professora, que sabia que perguntas é que era para fazer e quais eram os objetivos de cada uma daquelas perguntas, que me pediu autorização para gravar o que eu estava a dizer, que tomou nota daquilo tudo, e quando acabou disse: eu agora vou escrever aquilo que tomei nota. E se não se importa, eu depois telefono para marcar um outro momento para ver se eu tomei nota certinha daquilo que o senhor estava a dizer, porque isto é para a minha prova da aptidão final. Perceberam? Agora já perceberam porque é o meu entusiasmo por este livro. É que nós precisamos cada vez mais de gente que a meio nível, por aí acima, vá voltando a dar esta informação às pessoas. Quer dizer, não eu só posso dizer desta maneira: não é admissível que alguém no 10º ano me venha pedir a alguém que explique quem foi o Vasco da Gama. E segundo, que depois quando lhe perguntam se a gente é capaz de ouvir falar nele uma vez. Não é admissível, porque não é método, não é forma daquilo que eu agora vou passar a dizer. É que as pessoas só se sentem confortáveis, e eu estou tremendamente confortável aqui, e obrigado. Obrigado por me receberem em São Sebastião desta maneira. Porque as comunidades só se sentem seguras quando se sentem minimamente ligadas às suas raízes. E essa segurança e essas raízes não é só para a gente olhar para o passado. Qualquer árvore num dia de vento segura-se nas raízes para no dia seguinte voltar a ser árvore. Qualquer árvore, mesmo que perca um ramo, se mantiver as raízes, crescem novos ramos. E, portanto, quando eu falo de património cultural ou de herança cultural, ou de identidade cultural, eu não estou a dizer que a gente deva ficar a olhar para lá porque antigamente é que era bom. É porque quando nós temos consciência das nossas raízes e da nossa identidade, nós somos capazes de olhar para o que o futuro nos mostra e podemos, de alguma maneira, evoluir. É como aquelas criancinhas que querem dar os primeiros passos, olham para trás e veem onde é que está o pai ou a mãe e depois vão. Mas se o pai ou a mãe desaparece, elas param. Elas querem ir em frente, mas querem saber onde é que está o retorno, se for preciso. E este livro o que faz é isso. Este livro enche as paisagens que foram e são os lugares de vida dela de gente, de memórias. E tem uma coisa curiosa, é que cada vez que eu lia uma página, eu começava a pensar nas minhas próprias memórias acerca dessas coisas. É que tu não consegues deixar de ser professor, educador, etc., quando estás a escrever. E, portanto, a identidade, a informação, o saber porque é que as coisas existem, o saber porque é que aquele material património é muito mais do que simplesmente pedra ou madeira ou o que for, tem aqui uma parte das suas razões. É óbvio que o título diz Histórias da Vida. É um título bonito. Mas diz exatamente isso. Relaciona a vida com história, portanto com percurso, e relaciona com a herança cultural de cada um. O trabalho de Maria Filomena Martins também tem uma outra característica que eu não posso deixar de anotar aqui. É que uma pessoa nasce num determinado lugar, cresce nesse lugar, e normalmente acontecem uma de três coisas. Ou se importa com esse lugar, ou não se importa e desaparece dali para fora e nunca mais quer saber, ou fica simplesmente por ali, mas não sabe o que é que há de fazer com aquilo.
com algo que eu quero acrescentar. É que a Maria Filomena, sendo daqui, tendo tido formação, tendo tido educação, ela foi capaz de escrever e de transcrever para o papel o que ela própria sentiu, sem ter que fazer, por exemplo, aquilo que eu aprendi a fazer como indivíduo da área da história. Quer dizer, nunca me pediram, mas se me pedissem para falar do Napoleão Bonaparte, eu que nunca vivi na época de Napoleão Bonaparte, eu era capaz de escrever qualquer coisa sobre Napoleão. Mas eu ia de fora para dentro explicar e falar sobre Napoleão. Se eu for falar, eu hoje em dia posso falar na primeira pessoa de pôr um forno em condições para cozer pão. Eu sei o que é isso que eu faço. E, portanto, estava a ler as tuas descrições e estava a ver eu a mim, não é engraçado como é que ela resolve, porque eu resolvo de outra maneira. Não há nada que se compare ao escrever sobre as experiências que se tem. E este livro tem momentos, aqui, ali e acolá, em que ela escreve as suas experiências, as suas vivências. Fica fino dizer vivência, mas eu prefiro dizer experiências. As suas experiências, os seus momentos de alegria, de tristeza, normalmente ela, aparentemente, deve ser uma mulher bastante alegre. Ou pelo menos deve fazer esforço para isso, porque aqui parecem muitas alegrias. Ela escreve das suas experiências. Não é uma pessoa de fora que tenha vindo escrever sobre isto. É uma pessoa desta comunidade, deste lugar, desta paisagem rural, desta paisagem humana, desta paisagem cultural, que escreve sobre essa paisagem e que transforma as suas memórias numa coisa de partilha com outros, que depois se podem lembrar das suas. Recapitulando para terminar, ela deu pedaços de património imaterial ao património material que povoa esta área toda onde nós estamos. Ela, tendo nascido aqui, escreveu na primeira pessoa coisas que só quem escreve na primeira pessoa consegue fazê-lo desta maneira. Mas exatamente porque ela tem a formação que tem, ela tem a perfeita consciência que está a pôr água nas raízes da identidade cultural de uma comunidade. Eu fiquei assustado com aquela história que se passou de Vasta Gama. Fiquei um bocadinho mais descansado porque vi este livro a aparecer. Felizmente que já vai aparecendo aqui e ali quem escreve sobre as suas memórias e a sua herança. É muito importante que isso aconteça. E eu já termino. É porque um historiador normalmente pede-lhe para falar de coisas que aconteceram há 500 e há 300 anos. Eu devo-vos dizer o desafio que tenho, que nunca serei eu a fazê-lo porque acho que tinha que ser um livro de comunidade. Nós nunca conseguimos até agora ter sobre a Ilha Terceira, feito por nós, um livro sobre as memórias, não do sismo, mas da glória que foi a nossa reconstrução. Não é contar as sacas de cimento, não é contar as percentagens de habitação ao fim dos primeiros 2 anos. É as pessoas que se ajudaram, as pessoas que fizeram coisas, as pessoas que ajudaram os outros, as vidas de cada um que foram crescendo. E eu deixo-vos um quadro muito bonito que vi há dias numa revista. Foi um fotógrafo francês, os franceses são fantásticos para isto. Um fotógrafo francês, acho eu que é na Ribeirinha, ali na zona lá de cima da serra, uma tourada. Olha, a Ribeirinha é na Lagoa Grande. É uma casa toda em ruínas. A fotografia está tirada de dentro da casa. A gente vê o touro lá embaixo no caminho. A casa está completamente em ruínas. E está completamente cheia de gente sentada no que resta da janela, no que resta da porta, no que resta das ombreiras, porque estão a viver a sua tourada. O que quer dizer para mim? A ruína de uma coisa que foi trágica foi positivamente conquistada pela alegria de uma comunidade que se recusou a morrer e disse: não, a gente tem que ter festa, nem que seja por cima do calhau. O que está aqui
nós temos uma história, temos direito a ela, temos dever de a conhecer e ela cumpriu a sua parte nesse dever. Parabéns a ela e muito obrigado. Boa tarde. Excelentíssima Senhora Presidente da Casa do Povo, excelentíssimo Dr. Doutor Dias, excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, Senhora Presidente da Assembleia não pode estar presente por motivos de saúde. O Senhor Padre Domingos Graça também não pode estar presente, tem outros compromissos. Representantes da Secretaria da Educação e Cultura, representantes da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, meus familiares, meus amigos e representantes das instituições desta freguesia, minhas queridas colegas, amigos e amigas aqui presentes. É com enorme alegria que me congratulo e agradeço a vossa presença neste momento tão especial do lançamento do meu livro, Histórias da Vida. Foi um sonho que eu tornei realidade. Agradeço à Senhora Presidente da Casa do Povo a receptividade que mostrou, disponibilizando de imediato este espaço logo que soube da minha intenção em fazer a publicação do meu livro. Aceitei de bom grado, porque a Casa do Povo é do povo e o meu livro é para o povo e é do povo. Tenho muito pesar de não estar aqui presente por motivos pessoais, mas agradeço do mesmo modo, de um modo muito especial, ao Sr. Dr. António Félix, ilustre sebastianense, ter prefaciado o meu livro. Foi uma grande honra e uma mais-valia que o tornou mais completo. Para o Dr. Maduro Dias, expresso um enorme obrigado de fundo de coração pela sua oratória explicativa com que o apresentou. Não me canso de o ouvir. Foi a pessoa exata e certa para o fazer. Com ele aprendi a desenvolver o bichinho de querer saber mais, de vasculhar, de inquirir, quando foi meu professor na Escola do Magistério Primário de Angra do Heroísmo. Ele lançou a semente. Ao Dr. Dionísio Sousa cabe-me agradecer o incentivo dado várias vezes para que lançasse um livro. Foi a primeira pessoa, para além da minha família, a quem eu disse, muito remitente, que o meu livro já estava na editora, e ele animou-me dizendo: depois deste primeiro passo, os restantes vão surgindo naturalmente. Quanto à minha participação nesses teus projetos de livros, será na medida em que me entenderes. Eu disse: Dr. Dionísio, isto vai ser um enterro. Ao que ele me respondeu: porquê? Se estás fazendo uma grande prova de vida, escrever e publicar livros é dos frutos bem saborosos da árvore da vida. Realmente é. É também a alegria e um grande desafio. Agradeço à minha família, aqui presente, de uma maneira muito especial, mesmo muito especial, toda a ajuda na fase da escolha dos textos e organização do mesmo, especialmente ao meu marido, que dia a dia ouvia os textos e teve a tarefa de os corrigir. Ficou farto. A todas as pessoas que entrevistei agradeço, de uma forma afetivamente especial, porque eles foram uma mais-valia, uma preciosidade para a realização deste trabalho. Histórias da vida, como referiu o orador, é um compilado de factos reais, alguns vividos por mim, outros contados por quem os viveu e tão bem os descreveu, porque ainda estão latentes na sua memória. Escrevê-los foi uma honra, registrar as vivências que muitos de nós já não temos presentes
para que um dia alguém as leia e diga: a vida na vila e na Ilha Terceira, noutros tempos, era assim. Do diálogo com algumas pessoas idóneas, o ouvir contar o seu modo de viver, de vestir, de comer, de trabalhar e outros tantos viveres e saberes, despertaram em mim uma grande curiosidade que me fez ir à descoberta do porquê e de como estas atividades eram feitas e eram vividas. O tempo que despendi a estas pesquisas foram momentos de aprendizagem e recolha de muita sabedoria. Os homens e mulheres aqui retratados tinham muitos conhecimentos e deixaram uma vasta cultura, cheia de saberes, assim queiramos nós vê-la. Pensar que se essas histórias reais ou modos de viver não fossem registados, daqui a algumas poucas décadas, seriam poucas ou nenhumas as pessoas que se lembrariam ou talvez pensassem que elas foram uma miragem ou engano, e isto entristeceu-me muito, por isso resolvi escrever Histórias da Vida. É um livro de um passado recente, que faz a história social e etnográfica do viver do fim do século XIX e século XX, contados de um modo que pretende ser agradável e nada enfadonho, como se fossem contos de encantar. Realidades de homens e mulheres que sentiram o frio das manhãs, dos invernos rigorosos, quando iam sentados no burro, caminho dos pastos acima para a ordenha das vacas, descalços e mal agasalhados, homens que ceifaram, lavraram a terra com arados e juntas de bois a puxar, descabeçavam e juntavam os mulheres que faziam tudo o que era necessário para que a vida pudesse correr da melhor forma, para nada faltar à sua família. Mulheres que lavaram nas pias da fonte de madrugada, às vezes à luz de uma vela, ou na ribeira que corria freguesia abaixo, de joelhos nos lavadouros, e que coziam o pão muitas vezes já cansadas de terem ido ajudar o marido nas lides do campo, ou à lenha, ou ao mato, ou às silvas para terem lenha para a cozedura semanal. Todas estas vivências reais fizeram-me valorizar cada vez mais todo o trabalho árduo de um passado recente dos nossos pais e avós. Foram, sem dúvida, grandes homens e grandes mulheres. A vila é, de facto, um lugar histórico na história dos Açores, por muitos acontecimentos conhecidos: o desembarque no Pesqueiro dos Meninos, os seus fortes nas suas baías recortadas de uma costa linda e aprazível, pela Batalha da Salga, pela sua heroína Brianda Pereira, pelo grande historiador que foi Francisco Ferreira Drummond, pela sua arquitetura da história da sua matriz, os seus frescos quinhentistas, pelas suas ermidas, pela fonte onde se realizam as touradas, pelos seus fontenários e tanques onde jorra a água cristalina de uma nascente durante todo o ano, pela mártir Maria Vieira, por todos os artistas e artesãos que nesta vila nasceram e fizeram obra, muita obra. Por tudo isto e muito mais, é uma vila cheia de história. Honro e sempre me honrei de ser da vila e de ser filha de um agricultor, de viver no campo, de ter crescido numa casa sem água canalizada, mas puxada por um balde do poço, de participar na desfolha do milho para a cozedura do pão, de ver fazer o vinho, de ir recolher os ovos das galinhas ao quintal, de peneirar a farinha com as cangalhas sobre o balaio, de dormir no colchão de folha. Na nossa casa, cozinhava-se no lume de lenha e cozia-se o pão todas as semanas. Sentia o calor que amornava o ambiente misturado com o aroma de pão quente abafado em cima da amassaria com cobrejões de retalhos de manta. O nosso carro era a carroça, a burra e o carro de bois, em dias de vindimas, e de acartar o milho para casa para se desfolhar. E eu vinha sentada em cima do milho como era costume. Honro muito do meu pai e da minha mãe, com muito orgulho. Tenho-os presente no meu dia-a-dia, como aos meus avós. Dou graças a Deus pelos pais que tive, pelos irmãos que comigo cresceram e partilhamos
momentos inesquecíveis pelos meus avós e pelo seu amor incondicional que hoje entendo muito bem na minha condição de avó. Toda a aprendizagem que fiz com a minha família guardo-a num cantinho especial do meu coração. Não quero de modo algum esquecê-la, nem tampouco que o ar toque. Este livro é em homenagem a eles, em sua memória e à dos meus avós. Foram eles os alicerces da família que constitui com o meu marido, trazendo ele também as suas aprendizagens. Não posso deixar de falar das pessoas que elucidaram os meus pais para que eu fosse estudar e que estudar era uma mais-valia. Refiro-me à minha rica professora, Dona Virgínia, com quem fiz os 4 anos do primeiro ciclo, e ao Sr. Professor Luís Oliveira. Estes 2 professores foram um marco na formação e na educação dos jovens da minha geração desta freguesia. Urge falar no Sr. Padre Coelho de Sousa, que também foi meu professor, meu pai, e que também muitos ensinamentos nos transmitiu, tanto no liceu como na igreja, como ele amava esta vila. Cedo percebi que ele usava o púlpito para transmitir ao povo bons ensinamentos, bons conselhos de formação. Ele era brioso e amava a vila incondicionalmente e queria-a limpa, florida, cheirosa e linda. Escrever. Há algum tempo que o faço. Tomei-lhe o gosto. Escrever para mim transformou-se numa escolha peculiar e única que me faz bem à alma e alivia o espírito. Divagar para um mundo que não é o meu, que é longínquo, ou projetar para o futuro, para um futuro mais risonho, mais aceitável e melhor, onde todos tenham para o sucesso, o tão falado para o sucesso. Mais do que registar, escrever é criar e fundamentar pensamentos que vacilam na mente como estrelas no firmamento, ou simplesmente confrontar pensamentos antagónicos com a realidade de uma forma harmoniosa, transmitindo mensagens ou inquirindo a dúvida ou vontade. No tempo certo, percebi a necessidade de resgatar a sabedoria e o conhecimento empírico deste povo e fazer dele história. A história passa por compilar factos, experiências, ações, vivências num determinado tempo e em determinadas circunstâncias. Desejo que, ao lerem histórias da vida, sintam prazer nessa leitura e que se revejam como filhos ou filhas destes homens honrados que tanto fizeram e que se revejam nas personagens e ações desenvolvidas. Agradeço a presença de todos vós, na certeza que foi uma grande honra e alegria ter-vos a todos aqui presentes nesta sala. Leiam, releiam, porque de certo encontrarão alguma identificação com o vosso passado. Vivemos no presente e neste todos andamos conforme podemos e consoante as circunstâncias. Do futuro e para o futuro fica outra dinâmica, outra versão, outra projeção de vida. Uma dinâmica que cada um projetará e que um dia também fará história. Alguém tão sensível e observador como os demais a escreverá, com certeza. Basta esperar. Muito obrigada a todos. Quero só dizer mais uma coisa. Não está no papel, mas eu vou dizer. Este livro eu dedico aos meus netos. À Maria Inês, ao Tomás
e à Mariana, que tem 10 dias. Para além de ser em memória dos meus pais e dos meus avós, com quem eu aprendi muito, dedico aos meus netos e vou lê-lo muitas vezes, para que eles não se esqueçam, para que eles não esqueçam as suas raízes, porque nós todos nos devemos honrar das raízes que temos, dos nossos pais, da nossa família, porque a família é o cerne de tudo. Muito obrigada. Se não, vamos ouvir o Dr. Dionísio de Sousa recitar alguns poemas do Sr. Padre Coelho de Sousa. Aqui, mas visto que é minha tia e é um sebastianense, é com muito gosto que a Junta Freguesia vê um ilustre habitante aqui da nossa terra publicar um livro destes. E o que me ressalta aqui à vista, olhar aqui para a capa, é porque também, ao fim e ao cabo, eu nunca presenciei muitos desses momentos em que o livro retrata, porque sou de outra geração, e ainda apanhei algumas matanças como esta que está aqui na capa, mas o que eu acho que mais importante do que está aqui escrito e que tem a importância em si, é o facto de que, se calhar, antigamente a vida não era tanto fácil como é hoje, mas a vida era passada com mais calma, as pessoas se calhar saboreavam mais as coisas que hoje em dia. Hoje passamos a nossa vida a correr de um lado para o outro, entre os Facebooks, com isto e com aquilo, e às vezes não aproveitamos cada dia que passa. E essa imagem que está aqui na capa é um desses momentos, se calhar, que as pessoas cada vez vê menos. A família unida, a fazer uma festa numa matança. Eu acho que, para além de todas as lembranças e todos os momentos aqui do livro, acho que para mim o principal é deixar a memória desta forma de viver antigamente, que hoje já não se, cada vez se vê menos. Muitos parabéns e votos de muito sucesso, e passem então a palavra ao Dr. As minhas primeiras palavras são de agradecimento por ter sido convidado a estar aqui neste momento e de agradecimento pelas referências que foram feitas. Tenho muito orgulho, muita satisfação em estar associado já há algum tempo, como aqui foi referido, a este primeiro livro que uma mulher da vila publica e é autora. A esse momento de poesia, esse ponto que toda a gente me ouve, espero que sim, este momento de poesia vai ser um poste fácil ao livro da Filomena. Um poste fácil, vocês saberão aqui que se escreve depois do livro está feito, mas que prolonga aquilo que está dito no livro. E também é um prolongamento daquilo que o Dr. Maduro Dias referiu. Vou-vos trazer aqui património material e imaterial através da poesia, mas é autêntica poesia sobre coisas como a ilha, o pão de milho, a vila e a matriz. E vou pedir, e não quero que vocês fiquem só assim espantados a olhar para mim, e quero que vocês participem neste momento, que se deixem envolver por este momento. Eu vou explicar-vos sem grande dificuldade como é que isso vai conseguir. Se eu me tivesse lembrado mais cedo seria de outra forma, mas vocês vão repetir, vão-me fazer esse favor, de certeza que se vão associar. Primeiro 2 palavras, depois 3 palavras, depois um verso, depois 3 versos. Vamos lá chegar, mesmo estando não estando ensaiado. O primeiro poema de Coelho de Sousa é Partilha. Aqui me fica só feita partilha a solidão de ser quem sou. A ilha, eu leio outra vez e vocês repetem comigo, a ilha, aqui me fica só feita partilha a solidão de ser quem sou. A ilha, a vaca, o boi, a espiga, um baco de uva, a ilha. Eu repito, a vaca, o boi,
a espiga, um bago de uva, a eira, e uma pá viúva, um pão de milho grande, cozido na fogueira, em que se expande a solidão, partilha de ser quem sou, a ilha, repito os últimos versos, partilha de ser quem sou, a ilha, é escrito na Salga em 1977, mas depois vamos falar agora, vamos continuar mesmo diretamente em relação àquilo que aqui foi dito, porque o Coelho de Sousa, o poema que vou ler a seguir é sobre imaginem. Imaginem a coisa mais poética que pode existir. O pão de milho. Ninguém, raramente, poderá fazer, alguém terá feito poesia sobre o pão de milho. Mas eu quero que vocês participem dizendo, quando eu disser o pão de milho, que vocês também repitam o pão de milho. Vamos acertar, sem dúvida. Pão de milho, repitam, pão de milho, sobre a mesa, amassado com os prantos, com que o amassa a pobreza, na miséria e desencantos. Pão de milho, pão nosso de cada dia, nos dai hoje a toda a hora. Pão de milho, é regalia de quem trabalha e chora. Pão de milho, milheiral, em maçaroca amarela, é gostoso e não faz mal, e ninguém se farta com ela. Pão de milho e milho rei, beliscão, abraço e beijo, quanto pão de amor eu dei, para satisfazer o desejo de poder comer contigo o pão de milho cozido nesse teu regaço amigo, sempre certo e meu abrigo. Pão de milho, a merendeira, posta na mão calejada, é prêmio firme e é certeira e glória bem consagrada. Pão de milho é pão de pobre, feito de pranto e suor, é pão que enobrece e é nobre, dado por graça e amor. Pão de milho e couve solta, é dos pobres um manjar que se come e sempre volta para o almoço e o jantar. Pão de milho é sopa e molho, regalando a vida inteira, com feijão branco e repolho, que bem se come e se cheira. Pão de milho é que me agarro ao sair do forno quente, mais o conduto e o chicharro para consolar toda a gente. O pão de milho e torresmo, com morcelo e com linguiça, come-se tudo. E até mesmo fica atiçada a cobiça, e ainda mais mastigas que o pão de milho molinho. É a tentação com que matas tanta fome, e mais o vinho de cheiro doce e matreiro, pondo cabeças à roda nas touradas e terreiro, para a alegria da boda, em que o povo mata a sede por canseiras e suores. Pão de milho na rede com que se prendem amores. Nesta barcagem da vida, com abraços, beijos, encantos, pão de milho é a comida amassada com os prantos que a saudade sempre chora por alguém que disse adeus, já partiu, foi-se embora por essas terras de Deus. Não há mais. Eu só aceito as palmas porque estou aqui por procuração, em nome do Coelho de Sousa. E agora vamos continuar a falar de coisas nossas. Há uma coisa excepcional que nós temos. A matriz. Mais do que a matriz. As pedras da matriz. A matriz é o título. As pedras preciosas da matriz do mártir glorioso Sebastião são testemunho firme da raiz do santo amor que tinha o coração de quem as cinzelou e foi feliz em pô-las lá
com tal exatidão e singular beleza que bem diz do povo sebastianense a devoção que há tantos séculos guarda do padroeiro, que traz no coração e é companheiro na luta contra a fome, a peste e a guerra. Por isso, aquela matriz é monumento não só de pedras e arte, mas alento do povo mais heroico da nossa terra. Repitam comigo, é alento do povo mais heroico da nossa terra. Não tenho, repitam, vou repetir agora, é alento do povo mais heroico da nossa terra. Essa terra somos nós. Finalmente para acabar esse momento, não sei se está a parecer muito longo, o título é A Única Vila da Ilha. E de facto, por direito, é a única vila da ilha. As outras são por favores políticos, nem sempre muito acertados. Mas então, voltemos ao que eu dei a volta à minha ilha para ver em que lugar o amor era mais forte. E não foi de acaso ou sorte. O melhor sítio de amar é de certeza esta vila. Não querem repetir, vão repetir. O melhor sítio de amar é de certeza esta vila. Velhas contendas de outrora se concertaram aqui, de mãos dadas, no amor e no altar do Senhor, as batalhas que venci, como então relembro agora. Já se perderam forais e mágoas que o tempo esconde, se cruzaram nos seus destinos, mas pesqueiro dos meninos, Salga, Matriz e Drummond, ninguém os rouba jamais. Eu quero que vocês repitam comigo esses últimos 3 versos. Mas pesqueiro dos meninos, Salga, Matriz e Drummond, ninguém os rouba jamais. Muito obrigada por estes poemas e comungo da sua grande amor por essa vila, por essa Salga, por esse Drummond, Pesqueiro dos Meninos, que é lindo, e por toda a nossa costa. A nossa vila é linda, basta querermos ver, a nossa vila é linda. E eu acho que com a idade nós amadurecemos todos. E há 20 anos atrás eu não pensava assim, eu não via assim. E chegou a altura de ver, com olhos de ver, e temos que nos honrar da Salga, do Pesqueiro dos Meninos, da Matriz, de Drummond, porque todo o trabalho que eu fiz para este livro, e que tem muitos começados feitos, muita coisa feita, e que vou procurar a parte histórica para fundamentar, vamos todos lá ter a Ferreira Drummond. Realmente foi um marco, é um marco que nós nos devemos honrar muito, mas muito. Porque os outros historiadores, eu não sou perita nessa área, simplesmente há pouco tempo comecei a interessar-me, mas pelo que eu tenho procurado, vão todos lá buscar, vão todos lá beber. É como se fosse uma fonte que eles todos vão lá beber. Muito obrigada. Passo a palavra ao Dr. Maduro Dias, que eu ainda peço. Eu peço desculpa de tomar a palavra mais uma vez, mas o meu amigo Dionísio de Sousa recordou-me uma pessoa que eu ainda conheci, vamos dizer, na força da vida e na dinâmica do seu entusiasmo, que era o Padre Coelho de Sousa. E eu
peço desculpa, mas vou interpretar 2 ou 3 coisas que disseste aí, que merecem ser pensadas com muita força por esta comunidade. Quando eu faço visitas guiadas à Ilha Terceira, uma das coisas que faço é passar pela matriz da praia e passar pela matriz da Vila de São Sebastião. E há uma coisa que eu chamo a atenção, que provavelmente, como não fizeram visitas guiadas comigo, não terão ouvido isso, mas merece. É importante que fiquem com essa nota, porque eram essas e outras coisas que estavam por detrás, que estavam no espírito de Coelho de Sousa quando ele escrevia frases como aquela. Os portais da matriz da praia são lindos, mas são pedra-liós, são feitos no continente, são acabados cá. A primeira vez de todas as vezes em que as pessoas acharam que estava na hora de pegar na pedra de cá, que era mais dura, mais chata, mais difícil de trabalhar, mas que estava na hora, porque eram até vezes um bocadinho mais pobres, mas que estava na hora de precisarem da pedra de cá, porque tinha que ser essa, a primeira vez que pegaram naquele estilo que foi feito lá e o transportaram para a nossa pedra, foi aqui em São Sebastião. A beleza daquela matriz significa a nossa capacidade de gente que mora aqui nas ilhas, de pegar naquilo que os outros fazem, de pegar na nossa terra e na nossa pedra e de fazer essas coisas aqui. O entusiasmo dele é porque não era apenas uma matriz. É um momento em que as pessoas deixam de olhar para fora, olham para o chão, olham para as suas mãos e fazem. Eu achei fantástico aquele poema, lindo. A outra nota, lembra-me agora, tem lá embaixo agora, neste último percurso que foi feito, dos fortes, podiam ter ido à Salga, não foram, mas tenho uma fotografia de uma coisa que é a memória de uma derrota, mas que convém que todos nós tenhamos essa consciência. Se eu estou lá embaixo, quem chega ali à Baía das Mós, que aqui é uma confusão, que é a Baía das Contendas, é o pesqueiro dos meninos, os americanos chamavam-lhe Three Sisters, na altura em que tinham grupos de mergulho aqui na base das lajes, portanto aquilo, mas os historiadores do século XVI chamam aquilo a Baía das Mós, porque aqueles 3 ilhéus parecem mós. A única coisa que está pintada no convento de Escorial, ao pé de Madrid, a única batalha acontecida em território português, de todas as batalhas em que o rei Filipe II de Espanha se envolveu com as suas tropas, a única batalha que está pintada no Mosteiro de Escorial, na Sala das Batalhas, é aquela que aconteceu na Baía das Mós. São Sebastião tem, na Sala das Batalhas de Escorial, pintada no final do século XVI, princípio do século XVII, a memória daquela baía lá. E quando a gente olha para aquela baía lá pintada, a gente reconhece impecavelmente toda a costa. Acho que muito poucas terras se podem orgulhar de terem uma baía sua pintada no principal monumento de Espanha. São só essas duas. Quando ele dizia que aquelas coisas são nossas, são. Mas a gente precisa de saber. Por isso é que eu gostava de Coelho de Sousa nos seus poemas. Por isso é que é o dramático de ler isso. E eu tive a necessidade de dizer isto agora. Ler isso, conhecendo isto que eu tive a dizer, porque sei que conheces. Mas eu não sei se toda a gente sabia. O entusiasmo de Coelho de Sousa é que ele sabia isso. E, portanto, quando ele explodia naquelas suas homilias e naquelas suas conversas, é porque ele sabia isso tudo e ficava furioso, porque mais ninguém sabia. É mais ou menos como a gente ficar. Eu fiquei furioso ontem, não tive coragem, porque os coitadinhos eram assim, elas não sabiam quem era o Vasco da Gama. Eu não admito que haja um português que não saiba quem é o Vasco. E desculpem, é inadmissível que um sebastianense não saiba que a sua terra está pintada no principal monumento de Espanha e que não há mais nenhuma terra portuguesa lá posta. Parabéns a vocês. Pela presença de todos. Agora vai seguir o partir do bolo e a seguir a autora vai fazer uma sessão de autógrafos para quem estiver interessado. Obrigada.